subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal. Já somos 947 irmãos inscritos no canal Rascunho DVD. Esse canal ele tem a função, tem a finalidade, ou melhor, de comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos, toda semana nós publicamos um vídeo, para apoio dos nossos irmãos, dos nossos alunos, corpo docente e corpo discente também. Muito bem. Nesta oportunidade estaremos comentando sobre o nascimento de Isaac. Estamos trabalhando a questão dos patriarcas, No caso, 3 patriarcas. José também é um patriarca, mas comentarista o pastor Elinaldo Renovado só trabalhou os 3 patriarcas, trazendo uma alusão desses 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. É o título da nossa lição. Então, nós, quando vamos trabalhar 5 lições, nós estamos na lição 6, as 5 lições foi totalmente voltada para Abraão, E na 6ª lição em diante, nós vamos estar trabalhando sobre Isaac, Depois, até a lição 9, da lição 9 à lição 13, nós estaremos fechando com Jacó, tá certo? Lição de número 6, que tem como título, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui algumas anotações que vou trabalhar com os irmãos hoje, Nós vamos trazer algumas particularidades dessa questão do nascimento de Jacó, que está no capítulo 21 de Gênesis, versículo de número de 1 a 7, que é a leitura bíblica em classe, que trabalha sobre esse prisma, norteia sobre essa questão. Está escrito assim: e disse o Senhor, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na velhice, e o tempo determinado, porque Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, quando Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir irá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão, e Sara daria a mamar ao filho, porque lhe dei um filho na velhice? Por que ele deu um filho na velhice? É a pergunta. Dentro dessa questão, irmãos, nós vamos ouvir a Sara riu 2 vezes, Abraão uma vez, e Ismael riu também uma vez, dentro só nesse episódio, A Sara riu no primeiro momento, foi deduz que foi de deboche, e nesse momento, nesse versículo 21, ela já riu de satisfação, certo? Quando vamos contextualizar nessa questão, nós precisamos ver a exegese do texto a partir do versículo 1, em Gênesis 20, Abraão mente para Sara, esse é o contexto, imediato dessa questão, e Deus, ele fecha as madres, de Abimeleque, e depois abre. Então, no capítulo, quando Abraão mente sobre Sara, em Gerar, então nós vamos ver que Deus abre aí com contraste, capítulo 1, versículo 21, o capítulo 21, versículo 1, diz o texto que Deus abre a madre de Sara.
Já em Gênesis 17, Deus promete Isaac. Em Gênesis 18, Deus anuncia o nascimento de Isaac. Nesse tempo aqui, é um ano de diferença, né? E no capítulo 21, Deus cumpre, não é? Nós vamos ver que dentro desse clímax do capítulo 21, não é? Esse ponto literário do texto, nós vamos observar que o clímax dessa espera é de 25 anos. Do capítulo 12, do versículo 4, até o capítulo 21, do versículo 5, demorou 25 anos, né? Foi onde Deus fez a primeira promessa para Sarai e Abraão, né? No capítulo 12. E nós vamos ver que no versículo 1 e 2, Deus cumpre a promessa. O Senhor visita Sara. Isso é do capítulo 21. No versículo 3 até o versículo 5, Deus nomeia a circuncisão. Abraão chama Isaac. Isso é a nomeação da circuncisão, certo? Com 8 dias de nascido. No versículo 6 até o versículo 7, dá o testemunho de Sara. Sara diz que ela ri e o riso dela vira louvor, conforme vamos assim. Disse mais, quem diria que Abraão, no versículo 6 ela diz assim, disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Então esse sorriso aqui era o sorriso de satisfação. Então podemos observar que no versículo 1, Deus visita Sara, como havia dito. No versículo 1, ele ainda visitou, como eu tinha falado. Visitou aqui pakade, não é visita social, é uma intervenção soberana, pakade, certo? No hebraico. E essa frase indica, sim, que é uma intervenção soberana. O mesmo verbo que está no capítulo 50, versículo 24 do livro de Gênesis, Deus certamente vos visitará para tirar do Egito. Então, Deus intervém também ali no capítulo 3 de Êxodo, versículo 16. Então, é a mesma frase, certo? Aí nós podemos observar que como havia dito, né? O texto diz como havia dito, como ele tinha falado. Então a repetição ela é enfática. Ela enfatiza aí. E no hebraico ele gosta de repetir para garantir isso aí, né? Então Deus não esquece e nem atrasa. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Abraão, entre Gênesis 18, 10, daqui a um ano, né? Então essa demora foi de um ano até o versículo 21, capítulo 21, versículo 1, se passaram-se 9 meses. Então Deus cumpre o prazo dele. Não é no nosso prazo, é no prazo e no tempo de Deus, tá? Muito bem, então concebeu Sara, deu à luz a um filho e etc. Então o texto acontece ali e a Bíblia diz que o útero era morto. O útero morto, conforme Romanos capítulo 4, verso 19. Né? Então o milagre acontece ali. E a concebeu e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia dito. E concebeu. É o primeiro milagre, né? Que aponta aí para um útero morto no capítulo 4, verso 19 de Romanos. Né? Então ele revive. E na velhice Abraão tinha 100 anos, conforme está no versículo 5. Sara tinha 90, conforme está no capítulo 17, versículo de número 17. Então, biologicamente, era impossível, né? No tempo determinado, que é Moed é o mesmo termo de Gênesis capítulo 18, versículo 14. Então, Deus marca hora, ele aponta e marca a hora, entendeu? Quando está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz, vindo a plenitude dos tempos. Então chegou o tempo, era o ápice, diz Abraão e Sara, né? E Isaac ele nasce no Moed, ou seja, Cristo nasce no Moed, a igreja nasce no Pentecoste, né? Esse Moed
nós vamos ver que é um tempo determinado por Deus, na plenitude de que Deus havia estabelecido, exatamente dia e hora que ele estabeleceu. Nós vamos ver também em Levítico capítulo 23, versículo 15, que dá uma referência dessa mesma frase, Moed, não é? E assim sucessivamente. Então, e chamou Abraão o nome do seu filho, que ele nascera dele de Sara, de Isaac. Chamou Abraão o nome Isaac, Itzak quer dizer riso, ele ri. Por quê? Né? Por que ri? Então nós temos ele rir, ou riso, sorriso, ou ri por quê? Né? Então, aquele primeiro sorriso no capítulo 18 era um sorriso meio que de incapacidade. Né? Já no capítulo 21, versículo de número 6, que ela convida todos que ouvir falar vai rir também, de satisfação, de alegria, porque ele nasceu no Moed, no tempo certo, no dia estabelecido por Deus, ok? Então Abraão riu no capítulo 17, versículo 17, de incredulidade, e Sara riu no capítulo 18, verso 12, de dúvida, né? Mas agora ela está escrito no texto que ela ri de alegria, no versículo, capítulo 21, versículo 6, né? E veja só que fator importante, né? Então, Deus, ele pega e estabelece o milagre dentro da incredulidade dessas pessoas. Todas as vezes que chamasse Isaac, lembrava, eu duvidei, a graça expõe para curar. Isso é um ponto importante que devemos ver. Deus tatua a incredulidade deles no nome do milagre, certo? Essa, para os pregadores aí que gostam, né? Nós gostamos de estudar e por isso entendemos assim, é o texto que está dizendo. Então, toda vez que Deus chamasse Isaac, que eles chamassem Isaac, o seu pai e sua mãe o chamavam, lembrava, eu duvidei. Isso quer dizer, a graça expõe para curar. Então, Abraão, ele circuncidou seu filho, quando tinha 8 dias, está escrito no texto, versículo 4 do capítulo 21, e no capítulo 17, verso 12, estabelece que é um mandamento, 8 dias, né? É um mandamento, né? No novo começo, 7 dias também da criação e completa 8 da ressurreição, certo? Então, como Deus lhe tinha ordenado, o texto diz, e Abraão falhou antes, mentiu 2 vezes, agora obedece no detalhe, entendeu? Em Colossenses capítulo de número 2, versículo 11, ele é um tipo de Cristo, porque tem a circuncisão de Cristo, filho da promessa, anda em aliança desde bebê. Então não entra por mérito, não. Entra porque tem a promessa, né? No versículo 5, Abraão era de idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac. 100 anos, né? Está escrito no capítulo 14, capítulo 4, verso 19, que sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, era o útero de morte também, o útero morto, conforme eu disse no início, né? Mas ele também já enfraquecido, com 100 anos, e Paulo faz essa referência, usa essa passagem no capítulo 4, verso 19, informando que já era enfraquecido e sem enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido. Ele considerou, mas Deus tinha feito a promessa e cumpriu. Então, seu filho é um contraste com Ismael. No capítulo 16, verso 15, H deu à luz, né? Isaac é seu filho porque é de Sara, da promessa, né? E Ismael. Ismael não deixou de ser uma nação, porque Deus também prometeu a ele. Não deixou ele desprovido, nós estudamos isso já na lição anterior, ok? Nas lições anteriores aí. Então, disse Sara, Deus tem me feito riso, né? Ou seja, todo aquele que ouvir rirá comigo, versículo 6. Riso aqui é tsechop, ou seja, antes era riso de zombaria, agora vira riso de testemunho. Se rirá comigo, no capítulo, em Salmo 126, versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso. Isaac vira aí um evangelismo, não é? Esse riso do nascimento de Sara. Dentro do contexto teológico, em Lucas capítulo número 6, versículo 21, nós podemos observar, rireis. Deus troca de choro por riso,
Mesmo o falso Messias de Mateus, capítulo 24, promete riso sem cruz. O verdadeiro riso é depois da cruz, né? Então, podemos observar em larga escala isso aqui. Dentro do contexto geral, nós vamos ver que o texto do capítulo 4, nós vamos ver de Mateus, de Gênesis 21, nós vamos ver a fidelidade de Deus, a soberania na esterilidade e a justificação pela graça, né? Dentro da tipologia, nós vamos ver Isaac e sois filhos da promessa. Isaac é símbolo da igreja, Ismael, símbolo da lei, não nasce por esforço, certo? E assim sucessivamente. Então, é interessante observar que esse contraste entre Isaac e Ismael, que começa dentro do contexto no capítulo 21, no capítulo 16, aliás, né? No capítulo 21, até o versículo de 1 a 7, Ismael, capítulo 16, versículo 21, e capítulo 9, capítulo 16 e capítulo 21, versículo 9 a 21. Deus visitou, e Agar foge, e tem esse contraste aí, filho da livre, e no caso da Agar, filho da escrava, e riso de alegria. No caso de Ismael, no versículo 9, nós temos riso de zombaria, que é Metseshach. Nós temos o herdeiro, nós temos o lançado fora, e esse ponto de convergência, de divergência dentro dessa tipologia aqui, dessa visão, tá certo? Voltando aí para a questão de Isaac, para dar sequência na nossa lição. Essas curiosidades são fatores importantes que podemos tirar proveito disso, né? Quando vamos para o restante da estrutura do texto, nós vamos ver o contexto das duas sementes. Nasce Isaac, o riso, e Deus separa Ismael, o Deus ouve. Então, Isaac é riso, Ismael é Deus ouve. Paulo cita direto aí em Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31, que ele disse: H é igual Sinai, a lei, e Sara é igual Jerusalém de cima, ou seja, a graça. Então, podemos observar que os dois são importantes, então não cabe aqui conflito, ok? Voltando aqui para lidar com Isaac propriamente dito, não é? Então, dentro desse contexto dessas verdades bíblicas, que trabalha as duas alianças, né? Trabalha os dois nascimentos, trabalha as duas perseguições, não é? Trabalha as duas sentenças, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que dentro dessas aplicações desse texto, nós temos 3 ordens de Deus para hoje. Lança fora a escrava, né? Deus não mistura lei e graça, né? Deus também não herda, a herança não é herdada por obras, não é? Mas tudo isso hoje pela graça de Cristo. Deus ouve, não é? Então, dentro desse contexto, nós podemos observar, Ismael prova que Deus é misericordioso até com o filho da carne. Isaac, ele prova que Deus só faz aliança com filhos da promessa. Interessante observar todo o conteúdo dessa lição. Fazendo aqui algumas anotações, eu coloquei algumas características de Isaac, né? E nós vamos trabalhar dentro dessa tipologia da questão de Isaac. Nós vamos trabalhar isso aí. Tem outra curiosidade interessante que eu gostaria de trazer para os nobres, né, alunos e irmãos aqui. Isaac é o patriarca do meio. Ele não tem fama como a fama de Abraão, e nem as 12 tribos, né, de Jacó. Mas sem Isaac não tem evangelho. Você sabia disso? Ele é, no capítulo 22 de Gênesis, no capítulo 4, 28, ele é a pessoa que vai... aqui a vida dele é completa. Vamos observar, ele ri, o nascimento dele quer dizer ri por último, não é? Ele nasceu 2066 anos antes de Cristo, melhor, aproximadamente. Seus pais é Abraão, certo? Ela é estéril, o útero dela era um útero morto, como Paulo fez menção. Aí Deus dá um anúncio: Sara dará um filho, e vai se chamar Isaac. No tempo determinado o menino nasce. Então, dentro do nascimento, por tempo determinado, que é Moed, Deus cumpre o prazo, né? Depois vem o nome de Isaac, que ele ri, porque Abraão riu e Sara riu, né?
Depois Sara riu de alegria. Então Sara riu 2 vezes, Abraão uma, Ismael riu 1 vez também, tá certo? Dentro desse contexto, nós temos a circuncisão, aí nasce, tem o contexto do desmame, né? E fazia-se uma festa, né? Nós temos aí, enquanto houve expulsão de Ismael, houve festa para Isaac. No capítulo 2, capítulo 21, versículo 8 até o versículo 21, né? Com 3 anos, houve o desmame, né? Houve um evento ali, está escrito, Abraão fez um grande banquete no desmame, né? Versículo 8 do capítulo 21, e a declaração foi pública, dizendo, o desmame significa, quando fazia o desmame ali, era a cultura em Israel, estava dizendo que aquele menino era o herdeiro. Então Isaac era o herdeiro. Foi feita uma festa, e era feita uma festa naquela cultura, quando desmamava a criança, dizer, este aqui é o herdeiro, né? Então, dentro desse contexto, vem toda a visão de Deus para esse menino, né? Onde nós podemos observar que esse desmame trouxe para a realidade dos fatos, né? Depois nós temos o casamento de Isaac e tal, uma série de curiosidades dentro desse contexto. Mas, por exemplo, quando vamos ver dentro desse nascimento, Abraão mente para Sara, como eu já disse, o desfecho aí, Deus fecha a madre, né? E Deus abre depois, né? Quando vai trabalhar essa questão. Dentro da característica de tipológica de Isaac, Isaac era o homem da promessa, né? Seu nascimento representa o cumprimento da promessa dita, feita por Deus para Abraão e para Sara. Ismael também é figura da obediência, é figura de fé e obediência. Haja vista que houve o sacrifício que Deus pediu e ele obedeceu juntamente com seu pai. Vem a personalidade pacífica, né? Ele era um homem diante dos demais, ele era pacífico, ele era calmo, né? Ele vivia do poço de ovelhas e do poço, homem que cavava poço. Então a vida dele em Gerar era a vida de cavar poço, capítulo 26, e diz o texto que naqueles dias ele tinha já 60 a 75 anos, né, segundo o que os textos nos apresentam. Então Jacó, nós temos um contraste dentro disso, porque o texto mostra que o casamento dele, a noiva vem de longe, e ele tinha 40 anos quando casou, capítulo 24 de Gênesis. Dentro do contexto, Sara morre, nesse contexto. Abraão, já com 144 anos, envia servo de Arã para buscar a noiva de Isaac. Isaac não sai de Canaã, né? A noiva vem de fora. No verso 63, do capítulo 23 de Gênesis, sairá a orar o campo à tarde, um único patriarca meditativo, não é? Então podemos observar, Rebeca aparece no capítulo 58, irei, crer sem ver, quando ela disse, né? Irei, ela estava crendo sem ver, era tipo da igreja, conforme está em 1 Pedro, versículo 1 a 8. Então no versículo 67 tem um encontro, Isaac ama e se consola da morte da mãe, certo? Então a mãe havia morrido e o consolo foi seu casamento, né? Aí vem o tipo, né? Pai envia o Espírito Santo buscar a noiva, né? E a noiva espera orando, conforme está escrito em Atos capítulo 5, versículo 25 e 27. Essa aula de hoje é uma aula mostrando um pouco mais da tipologia desse patriarca que apresenta para nós uma riqueza de compreensão, de ensinamento, né, de um aprendizado, né? Nós temos, enquanto o contraste serve de 14 anos pela noiva, Jacó serve 14 anos pela noiva, Isaac só ora e obedece, né? Ele ora, obedece à lei, trabalha e a graça descansa, né? Enquanto ele ora e obedece, a lei trabalha, ele ora e a graça descansa, né? Então ele casado, sem filho, 20 anos de espera, no capítulo 25 até o versículo, do versículo 19 a 26, né? Aí Rebeca também tinha problema de esterilidade, no capítulo 21 diz que era igual a Sara. Deus repete o padrão,
né? Então a solução, Isaac ora ao Senhor por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu. Nasceu o menino, 20 anos depois, já aos 60 anos, nasceu Esaú e Isaac, conforme está escrito no versículo, e Jacó, conforme está escrito no versículo 26. Então a profecia do versículo 23, o maior servirá o menor, entendeu? A eleição antes de nascer, conforme Paulo trabalha isso dentro do capítulo 9, versículo 11 e 12, e ele trabalha essa tipologia, né? Isaac aprendeu com Abraão, não faz Ismael, né? Ora e espera, né? Então Isaac aprendeu certinho. Então a vida em geral, o homem dos poços, ele já tinha de 60 a 75 anos, e a ordem não desça ao Egito, né? Isaac é o único que nunca sai da terra, um tipo de Cristo. Isaac é o único patriarca que não sai da terra, ele obedece à ordem. Ali ele tem prosperidade, ele semeia, colhe 100 vezes, né? Os filisteus invejam dele. Aí nós vamos ver que eles entopem os poços, ele desentope os poços de Abraão, no versículo 20, tudo no capítulo 26, né? No versículo 18, os filisteus brigam, aí ele cava mais 3 poços, aqui eu darei o nome dos poços, né? Ezeque, que é contenda, no versículo 20 do capítulo 26, né? Ele acha água e aí eles brigam, né? Sitna, no caso eles brigam com ele entope o poço. Aí tem Sitna, quer dizer oposição, no versículo 21, ele cava outro, isso quer dizer inimizade. Então, contenda ou briga, certo? Aí vem Reobote. Reobote é lugar espaçoso, no versículo 22, ele cava o terceiro poço, e esse terceiro é sem briga. O Senhor nos deu largueza, isso significa Reobote. Então Deus aparece na mesma noite, no versículo 24, eu sou o Deus de Abraão, não temas. Aí tem o altar, né? Que ele edifica um altar, arma a tenda, cava poço, e a ordem é adorar, habitar e trabalhar. Adorar, habitar e trabalhar, certo? Armar a tenda, adorar, edificar o altar, adorar, armar a tenda, trabalho, habitar, e cavar poço é trabalho, certo? Muito bom essa tipologia, certo? Outro ponto importante, ele, por ser pacífico, ele era o patriarca de Israel. Ele era pai de Isaac e Esaú, de Esaú e Jacó, conforme eu já disse, e eles são da origem importante da linhagem, né? Tinha uma vida simples, porque era agrícola, ele viveu cuidando do rebanho e cavando poços de água, né? Mantendo aí a tradição familiar. Muito bom esta visão de Isaac. E a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, não é? Capítulo 35 de Gênesis, versículo 27 a 29, diz que ele tinha 180 anos quando morreu, né? A idade, ele viveu mais que Abraão, que viveu 175 anos, e Jacó viveu 147, certo? Ele viveu 188, a morte expirou o velho farto de dias, conforme está escrito no capítulo 35, versículo 29, a expressão de satisfação do enterro. Esaú e Isaac sepultaram junto, trazendo a reconciliação depois da briga no funeral, certo? Então, o legado que ele deixou, não deixou cidade, ele deixou poço, né? Altar, Jacó, e Jacó gerou 12 tribos. 12 tribos geraram o Messias. Olha aí, então essa linhagem da vida de Isaac, a idade, o evento, né? Ele nasce de uma virgem, Jesus nasce de uma virgem, aí 8 dias ele é circuncidado, o texto diz que ele foi circuncidado também em Lucas capítulo 2, versículo 21, 3 anos teve desmame, né? Aí Jesus foi batizado, depois teve a tentação, enfim, é uma tipologia interessante sobre essa questão. Então, as 12 marcas que resume aí, Isaac, ele é filho da promessa, submisso no altar, herdeiro que ora, né? Pacificador que cava e cego que abençoa, não é? Então, podemos observar em Hebreus capítulo 11, versículo 20, Deus usa o vaso fraco, né?
muito bom dentro desse contexto, desse contraste de tipologia. Espero poder ter ajudado aí dentro dessa visão da lição e poder trazer para você uma visão tipológica desta lição maravilhosa que realmente vem nos trazendo aí o pastor Elinaldo Renovado de Lima, que sem dúvida nenhuma sou admirador e respeito bastante a visão do nobre decano, né? É uma bênção de Deus aprender com ele, e trouxe aí um vasto compêndio de informação para que possamos nos inteirar e nos deliciar, né? Eu gosto, é muito bom ter meios para pesquisa, meio para buscar informações, é interessante demais. Então, Isaac é um dos tipos mais claros de Cristo, né? Eu trabalho na questão da tipologia de Isaac, filho da promessa, que aponta para Cristo e para a igreja. Depois tem a tipologia do nascimento também, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí um vasto material para esse próximo domingo, né? E assim sucessivamente, a tipologia do sacrifício, o Filho único amado, o levado do Moriá, crucificado no Gólgota, então é muito parecido, né? A tipologia é muito clara, né? Depois tem a tipologia do casamento, que é o noivo de Rebeca e a noiva. Depois tem Isaac e Cristo, o pai envia o seu servo, e o Espírito Santo envia, o pai envia o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Tudo isso para cuidar da igreja. Dentro dessa tipologia bíblica, nós vamos fechando aqui a nossa lição. O tipologia dos poços, por exemplo, o herdeiro que gera água, nós vamos ver, Esec, Sitna e Rehobote, 3 frases da igreja lá em Atos, né? Nós vamos ver Rosério contenda, briga pelo poço, e o sinédrio que contende aí, né? Não vamos nos aprofundar aqui devido à exiguidade do tempo. Tem a tipologia da herança, que é o filho que não sai de Canaã, né? Então, é muito bom esse entendimento para que possamos aí. Tem a tipologia da bênção, que é o cego que profetiza, Isaac velho, cego, enganado, mas abençoa Jacó, e a bênção é pega, né? Nós vamos ver que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias, né? Deus usa o vaso fraco para cumprir propósito. A tipologia do nome, riso, ou que vence, né? Dentro desse contexto, nós vamos finalizando aqui, nós vamos observar que no nascimento, igual a graça, e o contraste dentro dessa questão é zero, porque a tipologia é muito objetiva, muito clara nesta lição desse domingo. Que Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus continue trabalhando na vida de cada irmão, de cada irmã. Mas nós vamos concluir aqui sobre a tipologia do substituto. Deus não aceita sacrifício humano, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, pois por isso Abraão parou Abraão. Deus exige que sangue, né? Por isso proveu o cordeiro. Enfim, sempre Deus está providenciando. No Moriá virá o Calvário 2000 anos depois, no mesmo monte. Deus não parou a mão, ou seja, não poupou nem o seu próprio filho para cumprir o que ele havia prometido, certo? Então nós vamos ver, por que Deus foi ao Moriá, foi imoral pedindo o filho? Não, Deus sabia que ia parar, era um tipo e não pedido final. Deus proíbe o sacrifício humano, né? Dentro dessa tipologia vem as questões. Não, Deus sabia que ia parar, era um tipo e não pedido final, certo? Então este teste era um teste, né? Não um mandamento, como Oséias casar com prostituta, por exemplo, né? Então, se Abraão fosse esquizofrênico, né? Outra questão, Deus provou, o anjo do Senhor bradou, então Deus confirma tudo. Vem a confirmação, não foi a voz interna, foi a teofania. Isaac viu, né? E o servo também viu. Capítulo 22, versículo 7, diz que o Isaac viu, e o servo que estava acompanhando ali, capítulo 22, versículo 5, diz que o servo viu. Então Isaac não teve escolha. Deus é justo. Isaac tinha 30 anos, né? Forte, podia fugir do velho de 130, mas subiu livre, né? Tipo de Cristo. E assim sucessivamente. Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus continue sobre a vida de cada um, e até a próxima aula, se Deus assim
nos permitir, onde estaremos aprendendo a lição 7, uma prova de fé, é a entrega de Isaac. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.